Vamos lá, Denise Gentil, querida, queridíssima, estamos com saudade de Denise, o tempo inteiro a gente pede você aqui, nossa economista, nossa verdadeira orientadora para os temas da economia e da política econômica, da crítica da política econômica e da economia política do governo Lula, está aqui com a gente direto do Rio de Janeiro. Denise, tudo bem? Mauro, bom dia, Mauro, como vai você? Eu Bom vou dia a bem. você e a todos que estão aqui com a gente hoje de manhã. É um prazer. Muito, muito bom que você tenha vindo. Ontem nós conversamos algumas vezes, né, pelo WhatsApp, e estávamos ambos muito destruídos, né, Denise? Você mora aí no Rio de Janeiro, com a Completamente. situação aí do Rio de Janeiro, o que você tem a falar sobre o Rio de Janeiro? Ah, Mauro, isso aqui é um luto, né, Mauro? Um luto pela matança que houve aqui. Uma chacina em larga escala. Não tem quem tenha vísceras que não tenha se sentido muito mexido com o que aconteceu aqui. Eu fiquei muito mexida, fiquei muito abalada. Porque, Mauro, isso aqui é a versão extremada do neoliberalismo. Eu te falar como Uhum. economista o que eu sinto, eu não sou uma especialista em segurança pública, mas assim, é uma versão alavancada do neoliberalismo. Né? Você vai há 35 anos de neoliberalismo, de Estado mínimo, né? Um Estado que vai se apequenando, que não entrega nada em termos de direitos sociais, que não entrega para essa população um mínimo de perspectiva de futuro, então não tem possibilidade de escolas dignas, não tem nenhuma chance de ter um treinamento profissional para oferecer para a população, não há como oferecer cultura, esporte, lazer, o Estado se reduz a cada ano, né? Então as pessoas não têm nenhuma chance de ascensão social. É o neoliberalismo mostrando que o resultado é a desigualdade imensa. Onde tem desigualdade, tem violência, Mauro, não tem saída, né? Tem desalento. Então, onde falta o Estado, o tráfico ocupa esse espaço, o tráfico e a religião exploradora, né? Então, a ausência do Estado, né, faz com que o que seja entregue para a população seja repressão. A repressão contra essa forma descontrolada de explosão da pobreza, essa forma descontrolada de explosão da falta de perspectiva que essa população tem, da juventude. O que um jovem hoje, na periferia do Rio de Janeiro, tem de perspectiva para o seu futuro, Mauro? Não tem emprego digno, mercado de trabalho destroçado, a economia do Rio de Janeiro foi completamente desindustrializada. O que tinha de empregos dignos e de salários bons foram desaparecendo nesses 30 anos aí de neoliberalismo. Né? No lugar surgiu uma sociedade mobilizada pelo turismo, pelos serviços, que empregam de forma extremamente precária, com salários muito baixos. Né? Então, imagina, mais de 1.000 favelas no Rio de Janeiro, Mauro. O Comando Vermelho domina 1.000 favelas. Tem outras tantas aí ainda. Então, é a política da força, da repressão, da violência, que é isso que o Estado entrega aqui. Né? É uma política de eliminação populacional. Nós temos um exército industrial de reservas que habita nos morros, nessas áreas de periferia, e a política é a de eliminação populacional, que não tem como conter essa explosão social, essa desordem, né, que as populações de baixa renda vivem. Então, a repressão vem para manter uma ordem, uma estabilidade necessária para o funcionamento do mercado. Então, o Rio de Janeiro é um laboratório de experiência do neoliberalismo de forma extremada, de forma extremada. É claro que se você cair para uma análise mais localizada, mais micro, se assim, o cenário geral é o cenário do neoliberalismo, né? Os impactos do Estado mínimo sobre uma imensa população, uma população jovem, né, que não vai ter oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de nenhuma maneira, porque não tem estruturalmente geração de empregos para absorvê-la. Não tem. E aí você pode cair na análise mais
micro-social, né, dizer que existe uma disputa de territórios aqui entre a milícia e as facções, mas isso já é consequência, né? O fato de nós termos uma economia paralela do tráfico de drogas, que tem um PIB que não se sabe nem dizer de quanto é, né? Mas que emprega essa população de baixa renda, que dá como futuro para os jovens da periferia o emprego na firma, né? A firma, entre aspas, a firma é a firma do tráfico, né? Tem também essa disputa eleitoral entre o bolsonarismo e o petismo, né? Esse período eleitoral aí, em que você mata os pobres para entregar uma política de eficiência na segurança pública. Então, tem aí, como você disse, quase 50% da população no Brasil que apoia essa violência, né? Porque isso foi normalizado aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um estado da extrema-direita, né, Mauro? E eu acho que o PT meio que abriu mão do Rio de Janeiro, sabe? Nós somos, assim, a moeda de troca política aí, né? Há muito tempo que o PT e a esquerda não conseguem levantar a cabeça no Rio de Janeiro. Não consegue espaço político aqui. Agora, eu considero uma coisa muito perigosa nessa situação toda é essa busca por uma intervenção estrangeira dos Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, com esse argumento do Cláudio Castro de que nós estamos enfrentando um narcoterrorismo. Isso, para mim, é um aspecto muito perigoso, porque é uma justificativa para a intervenção aqui, né? E chega num momento muito difícil para o Brasil. É um momento em que a gente está negociando tarifas com os Estados Unidos, numa posição já muito frágil, porque nós somos uma periferia que temos recursos para se contrapor a uma pressão muito pesada dos Estados Unidos, mas essa história do Rio de Janeiro vem se somar a esse cenário de uma forma que agudiza a nossa fragilidade, né? Porque coloca aí em xeque, dá força para a extrema-direita, dá força para que esse cenário de disputa interestatal fique mais complicado para o Brasil, fique mais complicado. Então, soma aí um neoliberalismo extremado, que já deixa a gente numa posição de subserviência, né? Com mais um Estado do tamanho do Rio de Janeiro importante, né? Reivindicando intervenção. Então, isso aqui, Mauro, isso aqui é uma barbárie indescritível. Uma barbárie indescritível que acontece aqui no Rio de Janeiro, né? É uma escalada inimaginável, um absurdo completo o que aconteceu aqui, né? Eu acho que o governo Lula está enfrentando uma mudança de cenário muito grande. De repente as coisas acontecem, né? Há pouco tempo o presidente estava sentado na frente do Trump e, né, recostado na cadeira, numa posição estratégica de quem está à vontade, né, na conversa entre dois estadistas, foi parabenizado, né, saiu de lá demonstrando que a química está mais forte, né? Não tem nada disso, balela, né? Nós temos fragilidades enormes, nós não temos um projeto de desenvolvimento para colocar na mesa para dizer que nós somos fortes, né, que nós temos uma economia forte, que a nossa sociedade está muito bem organizada e preparada para resistir com soberania. Não temos isso, não temos isso. O nosso cartão para sentar numa mesa de negociação contra o Império ficou, de repente, desnudado, né? Na verdade, somos um país que pratica um neoliberalismo subserviente, completamente subserviente, uma financiarização extremada, né? E temos como resultado essa chaga social que é aqui a violência no Rio de Janeiro e a desigualdade. É uma crise política muito grande, Mauro. Eu vejo uma mudança aí nessa bússola, né? Uma ameaça muito grande, né, às condições de governabilidade do PT no país. Não sei se eu estou exagerando, não sei qual é a sua opinião, Mauro, mas eu acho que tem que dar uma reviravolta rápida, porque a tendência de aprofundar essa crise é grande demais.
Mauro, você está mutado, tá? Desculpa. Também concordo contigo. De fato, porque assim, tudo é cálculo eleitoral, né? Tudo hoje é cálculo eleitoral para todos os lados aí, para o lado do Lula, para o lado do Tarcísio e tal. Então é assim, só que talvez seja um cálculo eleitoral precipitado, Denise, porque o governo Lula comporta-se da seguinte maneira: somos favoritos, a eleição está no papo, então não vamos, sabe assim, vamos jogar parado? Não vamos nos mexer? Isso pode ameaçar a nossa eleição? Vamos ficar quietinho, não vou... sem marola, por favor, sem marola, por favor. Essa é a legenda hoje, é o slogan do governo Lula. Não faz marola que a gente vai ganhar essa eleição. Só que isto talvez fosse razoável há um mês da eleição, há 20 dias, há 2 semanas da eleição. Nós estamos há 1 ano da eleição. Me parece que é uma tática arriscadíssima, né? Arriscadíssima. Há 1 ano da eleição, achar que a eleição já está ganha, que é o que o governo Lula e os progressistas dizem, e nessa lógica do não vamos nos mexer, vamos jogar sem marola, porque essa crise é o que você falou, né? O Estado, os ataques do governo Lula ao Estado estão fazendo com que o descontrole aumente. Então, nós tivemos esse episódio agora do Rio. Aí do Rio de Janeiro também. A camarada Clarice Ferraz está anunciando aqui, nós vamos ter mais apagões. Também resultado do desmonte do Estado, né? Nós vamos ter vários processos de resistência e rebelião em relação a essas privatizações selvagens feitas pelo governo Lula. Então, assim, eu acho que é o que você falou, acho que tem riscos grandes para o cenário, né, Denise? A coisa não está resolvida, não. Então, Mauro, até pouco tempo a conversa era mais ou menos assim. A gente tem que festejar um crescimento, nós estamos com um crescimento em torno de 3,3% ao ano, né, nos últimos anos do governo Lula, tem uma grande melhoria no emprego, a renda média do Brasil subiu, né, nós estamos com o mais elevado patamar de emprego que a gente já pôde experimentar, então os números estão muito melhores do que do governo Bolsonaro, além de estarem melhores, você não está vivendo no fascismo. Então, contente-se, né? Mas a gente tem que ir com muita calma nessa hora, porque mesmo esses indicadores favoráveis ao governo Lula já estão desaparecendo neste ano de 2025. Opa! Tá? Exatamente. Opa! Tem aí, né? Tem razões estruturais aí, né? Sintomáticas. Né? Esse voo é de galinha. Tá? É um crescimento sem fôlego. É um crescimento que está amarrado a estreitos limites do regime de meta de inflação, do arcabouço fiscal, de um cenário internacional de altíssima instabilidade, né? De muita incerteza extremada, né? Então, os efeitos na economia brasileira vão chegando, né? As coisas são muito sensíveis na economia, né? Há uma incerteza global muito grande, e você ainda soma isso a uma crise política, como essa que eu acho que está acontecendo nesse momento, cantar vitória agora é coisa de incauto, né? Uhum. Mudou, Mauro, mudou tudo, tá? Mudou tudo. Há 3 dias atrás, há 1 semana atrás, o Lula estava na Malásia e estava, assim, as pesquisas bombando. E agora? Como é que fica? Uhum. Isso é impressionante. Agora, então, exatamente, queria entrar na economia. Bom, você que é do Rio de Janeiro, nós temos um grande amigo comum, tá, gente? Grandíssimo amigo comum, além de grande mesmo, alto, assim, fortão, bonitão, que é o Gilberto Maringoni, né? Atletíssimo, né? Nadador e tal. Tanto o Denise quanto eu, a gente fala muito com ele, a gente tem muito diálogo entre nós três e cada um de nós com ele. E ele, mostrei mais cedo hoje aqui, ele é um artista sensacional, né, Denise? Eu tenho incentivado muito o Maringoni a voltar cada vez mais a essa prática, né, das charges, né? É um chargista fantástico. Ontem, ou essa noite, ele soltou esta charge aqui
sobre o Cláudio Castro e o mar de sangue no Rio de Janeiro é sensacional. E aí, Impressionante. ele agora de manhã soltou essa, porque foi assim, foi um tema nosso aqui, mostramos o Quaquá, seu líder aí no Rio de Janeiro, viu? Manda prender e manda soltar aí no Rio de Janeiro, viu, Denise? O Quaquá falando e dizendo que o slogan é paz e porrada. Mas o Maringoni acha que nós interpretamos equivocadamente. Aqui no chat, inclusive, eu e as pessoas do chat, né, que era paz e porrada. Não. Segundo o Maringoni, o slogan é paz e porrada. É Eduardo Paz e porrada. Preparem-se, fluminenses, que, como disse o grande Pitilo, como disse o grande Pitilo, não, nós vamos ter, é incrível, né? Nós não vamos ter saudades, é impossível ter saudades do Cláudio Castro, mas o Eduardo Paes, se for eleito governador, vai deixar a violência de Cláudio Castro no chinelo, né? É isso aí. Paz e porrada. Denise, então eu queria entrar no assunto da economia a partir dessa introdução que você fez, né? Que inclusive assim coloca uma indagação aqui do Gabriel, né? Por favor, Mauro, pergunte à professora Denise quais os dados econômicos do governo estão piorando. Então, um pouco a partir dessa sua afirmação, né? O que é esse cenário que você... Porque o governo continua batendo bumbo, né? Está crescendo, vai crescer, o desemprego nunca foi tão pequeno, a economia nunca cresceu tanto, os indicadores e tal. E aí você está falando, olha, essa coisa está mudando. O que está mudando? Mauro, antes de eu entrar, né, para não entrar assim direto no que está mudando, eu queria comentar que eu acho que nós temos que analisar o problema da conjuntura econômica do país cercada, né, Boa. por 4 questões que são estruturais e que vão definindo esse ritmo da conjuntura brasileira. Em primeiro lugar, eu acho que a disputa de hegemonia entre Estados Unidos e China está agora presente entre nós, né? Todo esse resultado da postura política do Trump é uma reação defensiva para recuperar a supremacia americana no cenário internacional. A segunda coisa é esse cerco à Venezuela, né? Que na verdade é um cerco à América Latina, é um cerco do Império Americano sobre todos aqueles que se comportam de forma minimamente divergente das estratégias americanas, né? É um desdobramento, o cerco da Venezuela, da disputa hegemônica que os Estados Unidos estão travando com a China, né? O terceiro pilar aí da análise tem que ser, claro, o processo avançado de neoliberalismo e de financiarização na economia brasileira, uma financiarização subordinada, né? Que é comandada em 2 frentes. Uma pela taxa de juros super alta do Banco Central, uma taxa de juros nominal de 15%, uma taxa de juros real de 10%, né? O outro é pela política fiscal de forte austeridade, que nesse segundo semestre está se mostrando, está mostrando a sua verdadeira face, no segundo semestre de 2025, né? O que é um contrassenso do ponto de vista do projeto eleitoral do PT, porque é feito no momento em que nunca a soberania monetária e um projeto nacional nunca foram tão essenciais para salvar o país, né? E, no entanto, o Haddad, como você acabou de descrever antes de eu entrar, né, acaba de passar um corte de 15 bi no orçamento, né? Então, eu penso também que tem uma outra dimensão que a gente tem que articular aí para analisar a conjuntura, que é a regressão acelerada na estrutura produtiva, né? A degradação de determinados setores da indústria brasileira, né? E a ascensão da produção de commodities, do extrativismo mineral, né? Violento ataque ao meio ambiente que isso faz acontecer. Portanto, o que essa base produtiva vai provocando, né? Então, eu queria articular com você aqui essas 4 dimensões para a gente pensar no que está acontecendo no Brasil agora. Então, essa disputa, né, entre Estados Unidos e China, e o Brasil está no meio dessa transição para lá de turbulenta do sistema mundo,
É um momento de declínio, um momento de decomposição de uma ordem internacional que está em crise, né, uma ordem internacional corroída pela decadência da liderança moral dos Estados Unidos, que reage, portanto, né, reage com a violência que ele está mostrando, né? Não tem regras, não tem respeito nenhum aos governos da periferia, não tem instituição multilateral funcionando, né? Acabaram as leis, acabaram as instituições. Então, é a expressão de um mundo, de um país que tinha uma liderança e que agora está numa reação defensiva brutal, porque perdeu o impulso tecnológico, porque perdeu o impulso produtivo e político, e que está enfrentando uma desdolarização. Então, é uma versão desesperada. Essa é a minha visão. Claro, você vai achar outros economistas que vão dizer ao contrário, os Estados Unidos está mostrando a sua força, né? Olha lá o porta-aviões, né? Olha só, o dólar continua mandando na economia mundial, faz e acontece nas bolsas, etc. Mas eu acho que toda essa violência, toda essa coerção militar que está acontecendo é uma reação defensiva, tá? Na verdade, é um sintoma do fracasso, certo? Então, os Estados Unidos, com aqueles que afrontam a sua hegemonia, ele adota sanções, guerras no terreno, né? Confisco de reservas, banimento do sistema SWIFT, tirania monetária do dólar, a weaponização, como a gente diz, do dólar, né? E há outros casos, como é o caso do Brasil, que tem uma postura mais pacífica, né? Que a relação é de asfixia econômica, né? Asfixia econômica e política, porque bota a extrema-direita em campo. O Trump vai botar a extrema-direita em campo, como colocou o Milei em campo, né? Isso muda todo o cenário, certo? Muda tudo, principalmente agora que ele vê que há pontos no Brasil, de estados importantes, em que a extrema-direita tem muita força, né? E vai se apoiar nesse terror aí do narcotráfico, né? Embora o PT já tenha se adiantado e, através do ministro da Justiça, tenha negado qualquer expressão de associação do tráfico com o terror. Mas a reação é de asfixia, né? É de bloquear qualquer tipo de emergência. A gente vinha ali crescendo 3,4, né? 3,3. Não, pode asfixiar aí, que não tem janela de oportunidade para países do meu quintal, subordinados, que queiram afirmar a sua autonomia, não tem. Essa estratégia não está posta, né? Então, o Brasil, Mauro, ele está sendo afetado de forma direta, de várias formas, né? Comercialmente, porque, de um lado, a gente depende muito da China, como principal destino das nossas exportações, né? Ferro, soja, petróleo, carne, óleo, celulose, vai tudo para a China, né? E, do outro lado, nós estamos presos por laços financeiros, monetários, o dólar, né? Militares e tecnológicos aos Estados Unidos. A nossa dependência do dólar é fundamental para limitar muito o raio de manobra que a gente pode ter com qualquer política de soberania nacional contra um poder agressor, né? Então, não precisa nem um porta-aviões, né? O que nos coloca a condição de ter que resistir de qualquer maneira, entendeu? É uma questão de sobrevivência, né? É um motivo de sobrevivência. Para nós evitarmos a nossa aniquilação econômica e política, não tem outra saída mais. Nós vamos ter que resistir. E aí, Mauro, eu queria até discutir até o fim do programa que caminhos de resistência a gente pode construir, né? Antes, vamos conversar sobre a conjuntura. Então, é o anti-imperialismo o que a gente tem que conseguir mostrar para controlar. O que é o anti-imperialismo, né? É o controle da nossa própria soberania, né? A partir de um projeto nacional que busque a expansão a partir do mercado interno. Dá para a população uma forma de prosperidade que integre, que dê um futuro, desculpa a expressão, mas um futuro comum para todos, que não seja só um futuro para a elite financeira e agrária desse país, né? Temos que trazer um projeto modernizador, sustentável, próprio, nosso, né? Que aponte para uma melhoria imediata da qualidade de vida da população, porque isso é uma resposta urgente que precisa ser dada. Eu não sei se eu estou com essa urgência porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que o Rio de Janeiro é uma expressão do país, uma expressão muito importante. O que acontece no sul do Rio de Janeiro
É um retrato do Sul e do resto do país? Eu acho que é, né? Porque aqui tem quase 8 milhões de habitantes. Não, o país Então, inteiro está caindo aos pedaços, né, Denise? Você vem aqui para o Nordeste, em qualquer lugar, né? A coisa do Rio, ela explode. E olha, o Rio de Janeiro nem é o estado onde mais se mata jovem preto periférico, né? Nem é. A Bahia mata muito a mais. Bahia mata mais? Pois é, Exatamente. muito Né? mais. Então, retomando, Mauro, nós estamos num país que oscila entre a zona de influência dos Estados Unidos e a zona de influência da China. Né? E aí a gente tem que conseguir construir, porque do lado dos Estados Unidos tem a pesada influência militar e das finanças, né? E do lado chinês vem uma influência, o barulho, vem uma influência da produção de commodities, né? A China nos empurra para a condição de produtores de commodity, que é desastroso do ponto de vista da nossa estrutura econômica, é destrutivo do meio ambiente. Né? E no meio desses dois fogos é que a gente tem que tentar construir o nosso projeto. Eu não quero dizer com isso, Mauro, que há um determinismo externo definindo, conduzindo a nossa condição estrutural, conduzindo o nosso retrocesso produtivo. É claro que a situação de dependência de commodities e de financiarização exacerbada se estabelece, sobretudo, pelas condições políticas internas. Isso tem a ver com o papel do partido que está no poder, que tem uma incapacidade de liderar uma retomada do desenvolvimento, de enfrentar o neoliberalismo. Ao contrário, se transformou num partido conivente, né? Num partido cúmplice dessa situação, né? Condescendente com tudo isso. Então, tem a ver também com uma burguesia agrária, extrativa, financeira, que domina o Estado, que pauta a política macroeconômica, que determina, né, essa dinâmica de frente amplíssima dentro do Congresso. Né? Então, é uma forma difícil de enfrentar. Agora, o comércio, muita gente diz, eu também não caio nessa questão, diz, olha, nós vamos trocar a dependência dos Estados Unidos pela dependência chinesa. Né? Não caio nessa história. Eu acho que culpar a China pela nova dependência que nós vamos ter, porque hoje a China se transformou no principal destino das nossas exportações, né? O comércio exterior com a China não tem o poder de mudar nossas debilidades estruturais internas. Não tem. Sim, não tem. Claro. Essa iniciativa tem que ser do Brasil. Não, mesmo porque o cenário, a nossa relação com a China, mutatis mutandis, não é diferente da relação com o resto do mundo, né? Para a China, a gente é basicamente exportador de commodity, exportador de soja, exportador... E, ao mesmo tempo, a China vem para cá para se apropriar de fatias do Estado brasileiro. Mas isso aí é lá com os chineses, né? A nossa questão não é com os chineses, nem com os americanos, é com o Brasil, né? Eles estão defendendo os interesses deles. A gente é que tem que ter uma relação soberana com eles. A gente é que tem que construir uma relação de autonomia. Então, o que nós temos agora, Mauro, volto a dizer, é uma questão existencial para o Brasil, né? Ou a gente aproveita esse grande momento político de transição hegemônica para ampliar o espaço de possibilidade de construção de forças internas, né, soberanas, né? Ou nós vamos passar mais um século de dependência, de subordinação e de atraso. O Giovanni Arrighi, ele diz que a transição ela não traz só caos, ela traz também a oportunidade de se construir um novo projeto de nação. Que nações que antes eram subordinadas, num período de transição hegemônica, elas encontram projetos alternativos. Os próprios Estados Unidos fizeram isso. Né? A Alemanha, de uma certa medida, também fez isso. Né? A Alemanha também tentou transformar uma fase de transição numa fase... Claro, só que não foi o caminho que deu certo. Mas, enfim, voltando, Mauro, a esse cerco à Venezuela, que na verdade é um cerco na América Latina, eu acho que isso coloca uma peça absolutamente decisiva no rumo que nós vamos tomar. Então, esse cerco econômico, político, militar que a Venezuela sofre, ela expressa uma estratégia dos Estados Unidos que tem dois objetivos, né, eu acho, né? Pelo menos dois. Em primeiro lugar, controlar o comércio de commodities energéticas, a produção e o comércio, né? De petróleo e de minério, né? O petróleo venezuelano, lítio andino, nióbio, os minerais críticos, as terras raras brasileiras, está tudo isso em xeque.
não adianta achar, né, que rola química. Eu gostei muito quando o Maringoni disse, na terça-feira, quando ele esteve aqui, olha, ninguém está negociando com pessoas habilidosas, claro que elas são, né, sedutoras na negociação, agressivas também, mas o que está aí acontecendo com o Brasil é uma negociação em que tem um porta-aviões fazendo sombra na mesa de negociação, né? 7 navios, 4.000 fuzileiros navais, é isso que está na mesa de negociação, né? Nós estamos tentando defender aqui, pelo menos eu acho que é isso que o presidente Lula deve fazer, os nossos recursos estratégicos, né? E sob ameaça, é uma negociação que não tem química, não gosto dessa babaquice de química, acho ridículo isso, ridículo, né? Porque a realidade é duríssima, perigosíssima, cheia de muitas tensões, né? Porque a ideia, Mauro, central é bloquear a influência da China e da Rússia na região da América Latina, né? Então, essa chantagem militar contra um governo como o brasileiro, que tenta se mostrar minimamente, assim, mínima resistência dos Estados Unidos, é um fator central na avaliação da guerra comercial com os Estados Unidos, e essa guerra mundial, essa guerra comercial, olha só, ato falho, né? Desenha um cenário futuro completamente aberto para a economia brasileira, completamente indefinido, né? É preciso ver o resultado das negociações que vão sair essa semana e na próxima semana com as equipes do Brasil e dos Estados Unidos e ver como o Brasil vai lidar com essas pressões. Por isso que o que eu vou dizer hoje, Mauro, é uma fotografia, baixíssima capacidade, a minha análise terá, de interpretar o que vem pela frente. Exatamente por isso, porque nós estamos numa areia movediça das negociações internacionais, sob ameaça, inclusive de invasão militar, né? Então, é importante não esquecer, né, desculpa eu me repetir aqui, que a imposição de tarifas elevadas para o Brasil, para a China, para a Índia, né, foi uma reação punitiva para a cúpula dos BRICS, ocorrida no Rio de Janeiro. Então, de alguma maneira, a gente também está esperando, né, por algum socorro dos demais países do BRICS que a gente não sabe se virá, para fazer essa reação, né? Esse é um tema que é o tema central, né? Os BRICS fizeram uma reação ao dólar, né? Colocaram a necessidade de se apoiar em moedas nacionais nas transações comerciais regionais, né? Colocaram a necessidade de criação de um sistema de pagamentos alternativo, o SWIFT, que se o Brasil tivesse levado a sério desde a cúpula de Kazan, nós não estaríamos numa posição tão vulnerável como nós estamos agora. O Brasil não se moveu nessa direção, se moveu muito pouco, né? Se nós tivéssemos um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT agora, pelo menos encaminhado, né, era outra a nossa posição na mesa de negociações. Também é preciso ver, né, Mauro, que, bom, eu já falei desse apelo, né, com essa história de narcoterrorismo, né, o tamanho do temor que isso vai causar no Lula e no PT na sua estratégia aí de negociação. Não sei qual é o tamanho do temor, mas claro que isso ameaça muito eleitoralmente o Lula. E eu acho que ele trabalha com um curto prazo, como você já disse aqui. Concordo totalmente. Trabalha com um curto prazo eleitoral, né? Se opor aos Estados Unidos e apoiar a Venezuela pode significar para dentro, para o eleitorado lulista, que num debate eleitoral, o Lula seja questionado de estar apoiando um governo como o da Venezuela, uma ditadura, e etc., né, e se opondo aos Estados Unidos. Isso a direita vai atacá-lo. Então, eu acho que tem esse temor aí, que é um temor eleitoral, de você querer ganhar parte da direita, porque a esquerda já está no bolso, né, e não enfrentar o risco de apoiar a Venezuela, apoiar a China, se dirigir para os projetos da Rota da Seda, se dirigir para os investimentos chineses como a boia de salvação aí, porque teme a reação da direita, a reação feroz da direita com esse tipo de argumento. Ó, tá vendo? O Brasil apoia uma ditadura, apoia a ditadura chinesa, apoia a ditadura do Maduro.
esse cálculo eleitoral está sendo feito. Essa é a minha interpretação. Outra coisa interessante que a gente tem que ver, Mauro, no meio dessa enorme areia movediça, desse Pantanal, né, é que as negociações entre China e Estados Unidos estão sendo concluídas agora, nesta semana. Né? O Trump anunciou, Scott Bessent anunciou que eles estão fechando as negociações quinta-feira, né? E que se espera que Pequim adie por 1 ano as restrições às terras raras, que foi feita agora pelo Xi Jinping, que vai começar a funcionar em novembro. Essas restrições feitas pela China às terras raras, às vendas de terras raras para os Estados Unidos e para o resto do mundo, né? Numa tentativa de controlar o quê? A expansão bélica americana. Numa tentativa de controlar as ameaças bélicas americanas. É isso aí que está as terras raras, né? E destruir de vez a indústria de carros elétricos americanos. Então, isso também é muito importante, saber como a negociação entre China e Estados Unidos vai se desdobrar, é muito importante. Por quê, Mauro? Porque ontem a China retomou a compra de soja americana. Tá? Foi fechado um acordo, né? E isso era essencial para o Trump para reduzir a pressão dos agricultores nos Estados Unidos. Né? Quem deu essa notícia foi a Reuters. A China comprou ontem seu primeiro carregamento de soja dos Estados Unidos. Tá? Eu não sei se foi ontem ou foi quarta-feira, porque essa história de fuso horário deles lá e o nosso, eu não sei como foi, mas foi uma estatal chinesa, a COFCO, né? Que fez a primeira compra de soja do ano, 180 mil toneladas, na véspera da cúpula da Coreia do Sul. E isso atinge as vendas de soja do Brasil para a China, certo? Isso atinge o agro, vai no coração do agro isso. É um baque para os exportadores de soja, né? Se a China vai comprar só isso, se vai comprar só uma parte do que comprava antes, ou se vai comprar tudo que comprava antes, não se sabe ainda, né? Mas o comportamento da China nessa negociação com os Estados Unidos é muito importante porque é um farol para todos os países do BRICS. É um farol. A resistência da China é extremamente importante para nós aqui, né? Uma outra notícia relevante aí desse cenário de disputa China, Estados Unidos, Brasil, é o que o Lula afirmou na sexta-feira passada, quase uma semana atrás, já 24 de outubro, né? No mesmo dia em que ele se reuniu com o Trump, logo depois da reunião, um detalhe importante, né? Ele disse que o Brasil tem planos de se tornar um membro pleno da ASEAN, da Associação Nacional do Sudeste Asiático. E essa declaração foi dada, né, depois de uma reunião com o secretário-geral da ASEAN. O Lula disse: o Brasil trabalha para ser membro pleno. Isso é importante. Isso demonstra o quê? Que a diplomacia brasileira está jogando. Né? A diplomacia brasileira está tentando dizer: olha, a gente tem um pé em 2 canoas, né? A gente não está sozinhos. Nós fomos convidados para a ASEAN e a gente pensa em ser membro pleno. Então, tem um jogo com a China e a gente tem que se aproveitar, Mauro, dessa disputa entre esses 2 titãs, que é Estados Unidos e China, para negociar os nossos interesses. Os 2 estão interessados no Brasil. Nós temos que tirar alguma vantagem disso, né? Então, essa situação toda do cenário internacional, Mauro, é de enorme gravidade, né? Vou repetir pela 10ª vez. E a pergunta que os brasileiros fazem ao presidente Lula é: e aí, vai haver capitulação ou resistência? Né? Nós vamos ser condescendentes com essa estratégia de entreguismo típico da extrema-direita ou nós vamos ter outra estratégia? Né? Nós vamos ser coniventes com o roubo das nossas riquezas, com a exploração predatória do meio ambiente, com a superexploração do nosso povo pelo imperialismo brutal? Ou nós vamos resistir? Né? Então, diante desse cenário de tensões gigantescas, a pergunta que eu tenho que responder para você é: qual é o efeito... Só uma observação, porque você está realmente super acompanhando a conjuntura, o cenário estratégico, mas a conjuntura do dia. A reunião entre Trump e Xi na Coreia, aparentemente, as informações que saíram agora, que está rolando, né? Rolou já, foi um sucesso
pelo menos é a palavra do Trump. Para quem? Vamos ver. Vamos ver. Então, ele anunciou, tá? Então tem uma cena interessante aqui, né? São os dois lá, tá? Se cumprimentando lá em Busan, na Coreia do Sul, e tem essa manchete aqui agora do The Guardian, com o Trump dizendo que saiu o acordo sobre terras raras e que a redução das tarifas foram fechadas. Ele não fala aqui da soja, né? Mas a soja já tinha sido falada ontem. Então você está super em cima, como dizia-se no futebol, não sei se ainda se diz isso, né, quando eu acompanhava, está em cima do lance. De olho no lance. De olho no lance, é isso aí. Então, a gente precisa ver o que foi que saiu daí, porque o Trump gosta de cantar vitória, né? Imagina se ele vai se encontrar com Xi Jinping e não vai sair cantando vitória. Sim. Vai cantar vitória, mas tem que olhar direito o que foi de fato que a China cedeu, porque isso é muito importante para nós, isso é um farol, como eu falei. A China hoje é o farol da resistência anti-imperialista, ela e a Rússia, certo? Isso ou nos calça ou nos deixa no mar, né? Nos deixa na água. Então, Mauro, voltando à nossa pergunta inicial, né? Que como foi o nome do rapaz que perguntou, né? Quais são os indicadores que eu tenho para mostrar aí a nossa situação interna, tá? Olha, Mauro, em primeiro lugar eu vou te dizer o seguinte, né? De partida, é difícil separar o efeito da política recessiva do Banco Central com juros altos, né, arcabouço fiscal do Haddad, dos efeitos dessa crise externa. Você vê que a incerteza é brutal, tá certo? Essa incerteza aí paralisa todos os investimentos. O pessoal vai todo para a área financeira. Quem tem dinheiro não vai arriscar. As pessoas vão aplicar em ativo financeiro, né, muito mais rentável, né, risco muito menor. Então, as pessoas... Os empresários que estão no setor produtivo vão tirar o pé do acelerador com certeza absoluta, vão tirar o pé. Então, vai ficar difícil dizer o que é efeito da política recessiva doméstica e o que é o efeito dessa enorme incerteza internacional, né? Mas vamos tentar, né? Os fatores internos é que o seguinte, o Brasil vem tendo um desempenho que não é muito grande, né? 3,2% ao ano no governo Lula, é muito pouco para nós, para o nosso potencial, muito pouco, né? Como eu digo, a China cresce a 5%, Indonésia mais de 7%, os outros países que têm mais ou menos a Índia, né, cresce a taxas altíssimas, nós aqui modestamente em 3,2% em média ao ano, no governo Lula, né? Se a gente pegar 2002 até 2024, desculpa, 2022 até 2024. Então, Mauro, o que acontece é que essa retomada do governo Lula, né, acabou, tá certo? O consumo das famílias caiu, né, quer dizer, está crescendo menos, muito menos, o consumo do governo caiu, os investimentos esfriaram, né? E por quê? Por quê? Porque para os condutores da política econômica, a economia não pode crescer acima de determinado patamar. Assim como tem um teto para o gasto de 2,5%, tem um teto para o PIB no Brasil, né? Não está explícito, não está em nenhuma lei, mas está lá. Qual é esse teto do PIB? É o que o Banco Central toma como PIB potencial, né? O controle da inflação que o Copom faz, eles são acionados para interromper o crescimento sempre que o PIB esteja crescendo acima do PIB potencial. E o que é o PIB potencial? É a taxa máxima de crescimento que a economia pode chegar sem gerar inflação, né? O PIB potencial no Brasil ele é estimado em 2,4%. Tá? Como é que eles chegaram nesse número? Eles pegaram uma média suavizada de uma série de dados do PIB corrente aí dos últimos 30 anos, certo? Então, nós temos um limite para o crescimento, 2,4%. Se passar desse limite, como a gente está vendo aí, o Banco Central eleva a taxa de juros para bloquear o crescimento. Galípolo diz isso abertamente, certo? Mesmo que a taxa de investimento cresça acima do PIB, como foi o caso em 2024, que o investimento cresceu 7,5% e o PIB cresceu 7,4%, né, aumentando, obviamente, a capacidade produtiva do Brasil, ainda assim,
o Banco Central não eleva o PIB potencial brasileiro, continua trabalhando com esse PIB rebaixado, PIB potencial rebaixado de 2,4%. Então, o Banco Central manteve durante todo esse período, desde setembro do ano passado, uma taxa de juros em crescimento e agora estabilizada em 15%. Então, ficamos na retranca, certo? Por quê, Mauro? Porque o Banco Central, ele segue a escola que a gente conhecida como Novo Consenso Macroeconômico, que é uma vergonha um partido de esquerda ter um Banco Central e um Ministério da Fazenda que siga o Novo Consenso Macroeconômico. Tomara que meus colegas economistas estejam me ouvindo, né? Os que estão no governo, porque nós conhecemos muito bem o que é o Novo Consenso Macroeconômico e quais são as consequências. Está aqui o Rio de Janeiro, tá certo? Está aqui o Rio de Janeiro. Desculpa a minha fúria, Mauro, eu estou muito furiosa, desculpa. Tá? Eu estou atravessando aqui o samba, mas eu não aguento isso. Porque esse é o resultado do Novo Consenso Macroeconômico. Né? Violência, morte, pobreza, né? Indefinição sobre o futuro, a desgraça completa, a chacina planejada para eliminar excedente populacional. Tá certo? É isso. Esse é o resultado do Novo Consenso Macroeconômico. Né? Então, a estratégia é o quê? Esfriar a economia, elevar o desemprego, frear o aumento dos salários e provocar redução de custo de produção e, portanto, aumento da margem de lucro. Interessante você falar isso, sabe, do consenso, porque, de fato, há um grande consenso do qual apenas nós, a esquerda radical, está excluída, tá? Há um grande consenso que vai da extrema-direita aos progressistas, ao governo Lula, portanto, então que vai do governo Cláudio Castro ao governo Lula, em torno dessa orientação. E aí achei muito interessante ontem... Shame, vergonha. Vergonha. Um dos principais fiadores desse processo, desse consenso, a quem o Lula, para garantir a adesão ao governo dele, ao apoio, entregou a Foz do Amazonas e mais o Ministério das Comunicações e mais da Telebrás e mais um caminhão de coisas, falou exatamente isto, que você tem um grande consenso nacional. Ele não nos considera parte desse consenso, nem os favelados, nem ninguém, mas há um grande consenso das chamadas elites, do andar de cima do país, em relação a este tema. Ele fala da segurança, mas, na verdade, ele está se referindo, no fundo, ao que você falou aqui, o grande consenso econômico. Ele, Davi Alcolumbre, olha aqui, 30 segundos, mas vale a pena ouvir. Davi Alcolumbre é alguém que deve ser ouvido como uma referência. 43 segundos, vamos lá. Presidente Mourão, quero me associar às palavras de Vossa Excelência. Interessante porque ele está fazendo, Denise, uma manifestação de apoio a uma intervenção que o Mourão, vice-presidente do Bolsonaro, fez em apoio ao massacre do Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Presidente Mourão, quero me associar às palavras de Vossa Excelência no que diz respeito a um esforço coletivo e conjunto de todos os atores do Estado brasileiro para combatermos efetivamente e definitivamente a insegurança, ou seja, protegermos os brasileiros das violências que as cidades e as pequenas cidades, inclusive brasileiras, estão vivendo nos dias de hoje. Cumprimento Vossa Excelência pela lembrança, quero me associar às palavras de Vossa Excelência e apoiar a ação das nossas forças de segurança no combate à criminalidade, no combate às facções criminosas e no combate ao crime organizado no Brasil. Conte com esta presidência para apoiar qualquer iniciativa desta natureza. Presidente Mourão, quero me associar, né, às palavras de Vossa Excelência. Desculpa. Denise, impressionante, porque ele resume bem isso que você falou, né? Tem um grande... Ele fala de um esforço coletivo e conjunto de todos os atores. Você não está incluída nessa lista dos atores. Eu não estou, a esquerda radical não está incluída, assim como a população favelada do Rio de Janeiro e os pobres e trabalhadores do país. Mas é isso, ele constata um grande consenso nacional, o governo que o Lula atrás chamou de governo de união nacional, para aplicar a política de segurança e a política macroeconômica. Uma não vive sem a outra, né, Denise? Por isso que o pessoal fala, o governo Lula tem que ter uma política de segurança. Não vai ter, porque a política de segurança está condicionada à política macroeconômica, né? Exatamente. Se a política macroeconômica é a geradora de desigualdade e da pobreza, ele vai fazer a repressão mais violenta, ele vai fazer política de eliminação populacional. Mauro, vão tratar os jovens a bala, não tem emprego, população excedente, bala, morte, tiro na cabeça.
cabeças cortadas, como a gente viu aqui, as pessoas relatando o que aconteceu no Rio de Janeiro, jovens de 17 anos com a cabeça decepada. Foi isso que a gente viu aqui em relatos. É um absurdo. Agora é o seguinte, né, Mauro? Se é para centro-esquerda petista fazer isso aí é a derrota eleitoral do PT. Será que já descobriram isso? Uhum. Será que já descobriram isso? Que a Dilma caiu por causa disso? Que o fascismo vem atrás de uma política dessas e toma o poder? Já deu para descobrir que é assim que acaba? Que essa história acaba... Entre a cópia e o original, melhor ficar com o original. Fica-se com o original, cópia, né? Fica com o original, que faz o serviço muito... E é de confiança. Né? Não adianta tentar... Desculpa. Deixa eu ler uns comentários e tem 2 perguntas mais para você aqui. Pode ser? Vamos Pode. lá? Aí depois você retoma o rumo da tua apresentação. O camarada queridíssimo Daniel Kenzo, vai um abração para ele, diz: é um absurdo que o ministro da Justiça vá ao Rio de Janeiro abonar a maior chacina da história. Cláudio Castro deveria ser julgado pelos seus crimes. É exatamente a posição da esquerda radical que a gente apresentou aqui através do Glauber ontem lá no Congresso Nacional. Exatamente. Fiquei sabendo agora, não consegui ainda confirmar, mas uma informação de que o Glauber, a Sâmia e outros parlamentares de esquerda estão indo para a Penha e estarão com a população vítima da violência de Cláudio Castro, com apoio do governo Lula, lamentavelmente, tá, para solidarizar-se, como Gustavo Petro fez. Tá, Daniel, é a notícia que eu tenho agora. O Silbesta diz: sabe o que parece? Que a morte do 130 foi uma chantagem do Castro para obter vantagens. Não é? Eu tô doido? O Ministério Imaginário diz assim, citando Churchill: entre a guerra e a desonra, escolheste a desonra e terás a guerra. É uma frase famosa do Churchill na Segunda Guerra, em relação aos traíras ingleses que apoiavam os nazistas, queriam paz com os nazistas. Fernando Coutinho: política nojenta, trocam votos por vida. André Vinhal: Lula 3 é o maior destruidor da trajetória política de importantes figuras da esquerda brasileira. Embora triste, é positivo, porque mostra quem está verdadeiramente ao lado da classe trabalhadora. Pois é, mas é em Lula 3 que lideranças como Jones Manuel estão crescendo, né? Então, ele está destruindo as lideranças do campo petista, né? Exato, Mauro. Essa conjuntura política, ela permite que que a extrema-direita volte para o poder, mas ela abre espaço para a esquerda extremada também. Gente como eu, Jones Manuel, Maringoni, você, espaço para o nosso discurso também. Né? Aí é que tem que surgir a nossa competência, né, em ocupar esse espaço. Você tem toda a razão, o Jones nunca foi tão festejado. Né? É uma ascensão meteórica do Jones, como representante dessa esquerda que combate radicalmente o neoliberalismo, as chacinas e todos os seus impactos sociais absurdos. Então, sim, Mauro, você ia fazer um terceiro comentário? Só fazer uma observação, porque o pessoal diz: não, imagina, né, o Lula, não, pelo amor de Deus, está contra. Está aqui, ó. Está aqui a manchete, deixa eu botar na tela aqui, do Valdo Cruz. Deixa eu tirar você e botar o Valdo Cruz. Para quem duvida, né? Para quem, não, vocês exageram e tal. Está aqui, Lula, deixa eu botar na tela. Valdo Cruz, agora cedo. Onde está você? Valdo Cruz está aqui, deixa eu aumentar. Tá? Agora, às 8h da manhã, entrou no ar esta reportagem, esta matéria, que diz aqui, ó: Lula recomenda à equipe calibrar discursos sobre a operação no Rio e evitar ataque frontal a Castro. É isso que virou o governo Lula, lamentavelmente. Lamentavelmente. Como se diz. Que vergonha, que vergonha. Que vergonha. Então, assim vamos. E aí, o Paulo, em linha do que está falando, gente, os IFs, Institutos Federais, se tornaram dependentes de emendas. Isso é verdade. Eu tenho várias pessoas que trabalham ou dirigem institutos federais de educação e que, assim, os institutos só funcionam, eles têm que ficar mendigando
grana de emenda parlamentar de deputado para poder funcionar, senão fecha as portas, porque não tem orçamento do Ministério da Educação para eles. A Eve Cerveni pede: querida Denise, poderia atualizar em que pé está o tarifaço? Quais setores estaria prejudicando e de que forma o governo poderia peitar os Estados Unidos se houvesse vontade política? Obrigada. Eu sugiro, Denise, deixar isso para um próximo encontro, porque nosso tempo já está esgotando e ainda tem agenda tua aqui. Every, na semana que vem, se a Denise puder voltar, a gente trata desse assunto. Pode ser, Denise? Pode, Mauro, pode. Eu tinha até trazido, mas a gente pode. Você trouxe? Achei que você tinha. Então, manda ver. Não. Por favor. Fernando Costa aqui falando. Então, segura aí, Ever, já voltamos nesse assunto. Mandando a saudação dele. Outra pergunta para você. O FC Carvalho. Denise, bom dia. Em quantos % deveria estar a taxa de juros, considerando o cenário mundial atual e a taxa do Fed estadunidense, que ontem derrubou a taxa, né? Caiu a taxa. Ficou entre 3,75% e 4%. Caiu então, a taxa. O diferencial entre a nossa taxa e a taxa dos Estados Unidos, hoje, é de mais de 11%. O diferencial entre as duas taxas, né? O que significa que a gente está numa política de atrair capital especulativo para o Brasil. É esse o governo Lula. É esse. Vamos nos tornar no paraíso da especulação financeira e do narcotráfico. Entendeu? Essa beleza que se transformou o neoliberalismo brasileiro. Os Estados Unidos fazem um movimento de redução de taxa de juros lá, porque lá a economia está desacelerando. Porque lá o desemprego começou a surgir. Não é que ele esteja aumentando, ele começou a surgir. E houve uma desaceleração na criação de novos empregos. Então, o Trump pressionou o presidente do Fed, e pressionou, inclusive, agora, pelo resultado dessa última reunião, que para o representante dele dentro do Fed, tinha que ter caído não em 0,25 pontos percentuais, mas em 1 ponto percentual. E aí o Trump está chamando lá o presidente do Fed de incompetente. Essa pressão o Galípolo não sofre. O Galípolo sofre uma pressão oposta, né? Deixa lá, né? Mantém lá, até o janeiro do ano que vem a gente vê se a gente revê essa taxa de juros aí. Então, Mauro, só retomando aqui, Mauro, nós não precisamos dessa taxa de juros e raciocinando dentro do modelo deles. Eu não estou nem sendo uma radical de esquerda que diz, olha, taxa de juros é uma variável política, né? A variável política, porque ela é fruto de uma luta interclasse e de uma luta de classes, né? Se tudo no mundo é disputa política, por que a taxa de juros não seria? Então, a taxa de juros é uma disputa política pelo bolo do PIB do Brasil, pelo bolo da riqueza brasileira. É uma disputa entre trabalhadores de um lado e rentistas e banqueiros do outro. E existe uma disputa interclasse também, que é a disputa daqueles que investem em capital produtivo e que têm que pagar juros para os bancos dos seus empréstimos. Muitas vezes, juros externos também. Eles são especuladores também? São. O capital financeiro hoje invadiu a órbita da produção? Invadiu, sem dúvida. Mas tem uma parte do empresariado brasileiro que está endividada e que também é punida com taxa de juros alta, que transfere o custo do financeiro para o preço final. Então, a variável juros, eu não estou nem dizendo isso, tá? Mas já estou dizendo, né? Que o juros é uma variável política. Agora, do ponto de vista conservador, o Banco Central tinha tudo para baixar a taxa de juros, por quê? Porque a inflação brasileira não reage à redução da variável PIB. O que eu quero dizer com isso, falando em menor economês, os preços são muito pouco sensíveis à redução do nível de atividade econômica. Você bota uma retranca, os preços não vão cair. Por quê? Porque os nossos preços, a nossa inflação, ela sofre influência de fatores muito mais importantes, como o câmbio, os preços administrados de transporte, energia e etc., o preço das commodities, né? A inflação do passado, que ela, como expectativa, se projeta para o futuro, né? O preço do trabalho, que são os salários. Então, a gente vê hoje a inflação cedendo nos últimos 3 meses. Tá? Desde julho, a inflação está caindo, né? E por que ela cai? Porque o real se valorizou em relação ao dólar. Nós tivemos uma valorização de 15% do real com relação ao dólar, de janeiro até outubro, né?
O preço dos alimentos caiu, inclusive por causa da super safra que nós estamos tendo, né? E por causa do tarifaço, que gerou um excesso de oferta de bens, inclusive de alimentos em escala industrial, né? Em escala mundial, desculpa. Então, nós vivemos o reflexo do aumento das tarifas, que aumentou a oferta. Então, o nível de preços internacional caiu, né? Tem uma menor inflação no setor agropecuário e tem uma menor inflação industrial também. Mais do que isso, as expectativas de inflação no boletim Focus, aquele boletim detestável em que o Banco Central consulta o mercado financeiro para saber quanto ele quer de taxa de juros, né? Não é para saber quanto ele espera de inflação, é quanto ele quer de taxa de juros, né? É essa consulta que é feita, e valida, né? E valida. Então, tudo indicava o quê? Tudo indica, Mauro, que a nossa inflação está em queda há 3 meses. Então, não precisava você fazer esse massacre. Isso é ódio de classe, tá certo? Isso é ódio de classe. Você não precisava massacrar a economia brasileira produzindo o desemprego para provocar redução de inflação, tá? Nós estamos vivendo há décadas de neoliberalismo e estamos vivendo em regime de metas de inflação desde 1999. O PT passou no poder 17 anos, não fez um movimento para reverter isso. O que significa que ele é complacente, é conivente, é cúmplice deste neoliberalismo. Se aproveita politicamente dele muito bem, porque o Lula quer se eleger e reeleger e se reeleger pela 4ª vez, né? Nesse padrão de cumplicidade. Agora, Mauro, por que a economia desacelera? Como é que eles conseguiram desacelerar a economia? Bom, primeiro já falei, com essa política de juros elevados, né? Afeta negativamente, principalmente, os investimentos, a formação bruta de capital fixo no Brasil. Segundo, por causa do ritmo de crescimento do crédito. Desacelerou o crescimento do crédito. Tá? Estou respondendo lá para o rapaz que perguntou. Terceiro, porque a massa salarial, apesar do baixo desemprego, começou a arrefecer. Essa massa salarial que é tão propagandeada. Olha, tá vendo? Mas nós estamos fazendo um governo, né, que está aumentando o nível de... Calma, a massa salarial começou a sofrer um arrefecimento da sua expansão. Tá? A despesa primária do governo, em função da retranca do Haddad, caiu 2,4% no primeiro semestre, em relação ao 2024, ao primeiro semestre de 2024. Caiu 2,4%. Isso é uma compressão fiscal. Está acontecendo uma compressão fiscal. Aquele crescimento de 3,3%, 3,4% que nós tivemos foi resultado de uma expansão fiscal em 2023 e 2024. 2025 é compressão fiscal, é achatamento de gasto. E, nas três esferas, União, Estado e município, está havendo corte de gasto, tá? E o governo Lula tem se esforçado muito, como você tem cansado de falar, em fazer pente fino nos cadastros dos recebedores do Bolsa Família e do BPC, em endurecer as regras de reajuste do salário mínimo, em endurecer as regras de acesso aos benefícios do BPC e Bolsa Família, né? Tem se esforçado e tem dado resultado, tá? Corte de gastos, economia desacelerando. E, para fechar, a economia brasileira sofre, simultaneamente, a repercussão da redução no segundo trimestre da formação bruta de capital fixo de 2,2%. Queda de formação bruta de capital fixo. Isso tem um efeito multiplicador enorme na economia, tá? Como eu disse antes, o consumo do governo cresceu no segundo trimestre. O consumo do governo caiu menos 0,6%, porque o consumo do governo é diferente do gasto primário. O gasto primário caiu muito mais, tá? O gasto primário caiu 2,4%. Só o consumo do governo 0,6%, né? E caiu o consumo das famílias, porque as famílias estão endividadas, né? Como é que vai sustentar o consumo da família se quase 80% das famílias estão endividadas com um comprometimento de 30% da sua renda para pagar serviço da dívida? Não tem nada que sustente esse consumo. Então, a economia no agregado, ela cresceu só 0,4% no segundo trimestre, depois de ter crescido 1,3% no primeiro trimestre de 2025. Então, esse é o efeito danoso, né? E o que acontece agora? O IPEA refez, por exemplo, a projeção de crescimento do PIB de 2025. De 2,4%, rebaixou para 2,2%. A mesma coisa fez a Secretaria de Política Econômica. Então, é muito importante a gente frisar isso.
O tempo de bonança acabou. Agora, Mauro, é muito difícil você tirar uma economia quando ela enfrenta uma ladeira abaixo. É muito difícil. O Keynes dizia, olha, cuidado, porque quando a desaceleração começa, é muito difícil você reverter as expectativas dos agentes econômicos. Agora, imagina fazer isso com uma crise externa como a que a gente está enfrentando. Complicadíssimo, né? E quanto ao impacto das tarifas, Mauro, o impacto das tarifas, como é que foi a pergunta mesmo? Quanto deveria ser a taxa de juros, não foi isso? A taxa de juros tem que provocar a eutanásia dos rentistas. Uhum. Desculpa, eu estou citando uma frase do Keynes. Né? Ela tem que inviabilizar os especuladores, para que essa massa de capitais se dirija para a geração de emprego, porque hoje nós temos um Estado que não está preocupado com o pleno emprego. Muito pelo contrário, nós temos um Estado preocupado com produzir o desemprego. Né? Uma taxa de juros que queira promover o crescimento, ela tem que se casar com um aumento do gasto voltado para as necessidades da população, mas gasto em larga escala, gasto em setores estratégicos, setores que sejam importantes, que nos coloque como uma economia de ponta, né, da inteligência artificial, da nanotecnologia, da biotecnologia, para que a gente dispute nesse mundo super competitivo, para que a gente dispute uma posição nesse cenário internacional, para que a gente não fique na posição de anões, né, diante dos países emergentes. Então, nós temos que reconstruir a nossa base produtiva, nós dependemos, precisamos gerar uma indústria com base nos nossos recursos, ou seja, uma indústria de alimentos, de bebidas. Nós temos que voltar a fazer funcionar as refinarias de petróleo que estão paradas, né, para atender às nossas demandas. Não que eu seja a favor do petróleo, pelo amor de Deus, estou pedindo desculpa, mas é o recurso que nós temos agora, né, para retomar alguma coisa do nosso crescimento. Nós temos que avançar na indústria química, na indústria farmacêutica, que nós temos possibilidade de fazer. Temos que avançar na siderurgia, na metalurgia. Temos que estimular a indústria de defesa, Mauro. Quem não tem indústria de defesa não pode dar as regras, não pode entrar numa cartada de negociação. Temos que ter indústria de defesa, temos que desenvolver a nossa indústria aeroespacial, né? Enfim, esse movimento é um movimento do lado da classe trabalhadora, porque cria empregos de qualidade, né? Porque as inovações se espalham por toda a economia e você pode ter uma força de trabalho mais qualificada e, portanto, melhor remunerada. Tem que ser uma soberania do lado da classe trabalhadora, uma industrialização em favor e em atendimento às necessidades do mercado interno, porque não dá para viver de exportação, ser uma economia reflexa do que acontece lá fora, onde está o eixo dinâmico da economia mundial. Não dá para nós sermos reféns dos preços das commodities, né? Então, no século XXI, né, o século XXI está sendo moldado pela inteligência artificial, pelos semicondutores, pela energia limpa, né, novos materiais. Nós temos que entrar nessa cadeia de valores mais elevados, né, de produção com maior valor agregado. Então, é urgente investir em ciência, em tecnologia, em educação, ao invés de estar cortando a droga do gasto das universidades. Né? Que governo quer melhorar e crescer cortando gasto com educação? Né? Num mundo desses super disputados, num mundo de semicondutores, de chips, do cacete, um governo que corta gasto com educação quer o quê? Quer o quê? A não ser nos condenar ao subdesenvolvimento, nos condenar às chacinas planejadas, né? Nos condenar a nenhuma perspectiva de futuro comum. Né? Então, sem domínio, sem qualquer empatia com a população de baixa renda, isso precisa ser desmascarado. Esse é o governo do novo consenso macroeconômico, tá certo? E mais do que isso, Mauro, vou me repetir pela 10ª vez, nós temos que ter soberania financeira e, para isso, nós temos que combater o espírito especulativo, não só aqui dentro da nossa burguesia financeira, mas o espírito animal de Wall Street,
Nós não estamos aqui para ser, vou usar uma expressão sua, pasto financeiro de Wall Street. Né? Então, nós precisamos ampliar o nosso comércio com moedas alternativas ao dólar. Nós precisamos diversificar as nossas reservas, ao invés de ficar só no dólar, nas reservas. Precisamos desenvolver instrumentos regionais de financiamento, usando um banco como o novo Banco de Desenvolvimento. Precisamos criar um Banco Sul-Americano de Desenvolvimento. Né? E, sobretudo, controlar os fluxos de capital especulativo, com imposto, né, com exigências de tempo de permanência mínimo no país. Então, o Brasil não pode ser refém dessa situação financeira internacional como se nós não tivéssemos recursos para reagir. Nós temos, certo? E uma das coisas é nós construirmos essa soberania. Demora, eu sei, demora, mas nós temos que esboçar, porque se nós esboçarmos subserviência com um neoliberalismo, né, usando políticas de segurança que são políticas de extermínio, que soberania a gente está demonstrando? Nós estamos no último andar, no mais baixo andar dessa disputa. Né? Não há, Mauro, como nós fazermos uma resistência sem, vou usar uma expressão do Elias Jabbour, uma neutralidade passiva do lado da nossa política externa. Não tem mais tempo para isso. Não há momento para fazer neutralidade passiva. Nenhum país sobe, Mauro, sozinho nessa guerra. Nenhum país sobe sozinho. Só com alianças regionais sólidas nós vamos poder escalar com peso político, nós vamos poder negociar com alguma musculatura. Então, o Brasil precisa liderar uma integração regional com a América do Sul. Né? Nós precisamos consolidar nossa posição no BRICS, nós precisamos estreitar nossos vínculos com a Ásia e com a África. Senão, nós não vamos sair desse buraco. Dialogar com os Estados Unidos, dialogar com química, não existe isso. Não existe. O que existe é a pressão militar. Diga. Denise, a gente acabou até avançando mais em relação ao nosso tempo original, porque tratamos do assunto do Rio obrigatório. Tá? Não é possível no Brasil hoje qualquer conversa, qualquer entrevista, qualquer diálogo que não comece pela situação do Rio de Janeiro. E isso acabou, claro, tomando o tempo da discussão propriamente de política econômica. Então, a gente vai precisar encerrar agora, Denise, querida. A vereadora Alice Carvalho já está aqui nos aguardando há um tempinho, mas eu só autorizo a sua saída do ar se você prometer que volta. Claro, Mauro, é um prazer vir aqui com você, é uma alegria, é uma honra. Para nós que é, Denise, para nós que é. Super obrigado, né? Que seja um dia aí de recuperação física e emocional para todos nós, todas nós, né? A turma toda da nossa audiência e nós aqui, que estamos muito, muito abalados, né? Chocados e indignados com essa situação aí do Rio de Janeiro. Obrigado, Denise. Obrigada pela solidariedade, Mauro. Um beijo. Um beijo.